Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais uma semana. Vamos dar sequência aos nossos estudos e hoje nós vamos falar de dois importantes instrumentos da tutela processual do meio ambiente, que é o inquérito civil e o termo de ajustamento de conduta. Bom, sem mais delongas, o que é o inquérito civil? O inquérito civil ele está previsto diretamente lá no artigo 129, inciso 3 da nossa Constituição Federal, e ele traz um status de função institucional do Ministério Público, tá? Então, por consequência, ele é de exclusividade do Ministério Público. E ele é também um procedimento administrativo pelo qual o Ministério Público investiga fatos que possam configurar um dano a interesses coletivos, como, por exemplo, o meio ambiente. Sua finalidade, então, ela é prática. Visa coletar provas, formar a convicção do promotor, e, crucialmente, evitar que o judiciário seja acionado, né, que a máquina judiciária seja acionada com ações sem qualquer fundamento, né, o que a gente chama de ações temerárias. E é fundamental também entendermos a natureza jurídica do inquérito civil, justamente porque nós não podemos confundir o inquérito civil com um processo judicial. Então, um dos primeiros pontos que a gente deve observar aqui é que ele é um procedimento administrativo. Tá? Segundo, é que ele tem um caráter inquisitório. O que isso significa? Significa que, neste momento, não há qualquer necessidade do Ministério Público em observar o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude. Pode ser que ele considere uma defesa, alguma manifestação ali dentro do inquérito? Pode, mas não necessariamente ele tem que dar prazo ao contraditório, tá? Justamente porque não é um processo judicial. Tá? Nenhuma decisão, nenhuma sanção será tomada dentro do inquérito civil. Isso já até mesmo está pacificado pela jurisprudência do STJ. Tá? E nesse entendimento, fica bem claro que o objetivo, como eu falei, tá, não é punir, é investigar. Contudo, isso não torna esse procedimento, ele não é secreto. Então, esse é um procedimento público, onde o advogado do investigado ele pode e tem direito de acessar as provas, o inquérito, tudo que foi coletado dentro daquele procedimento, tá? Por analogia à súmula vinculante de número 14 do STF. Tá? Outro ponto importante sobre o inquérito civil, outra característica, é que ele é dispensável. Tá? Ele não é obrigatório. O promotor, caso ele tenha elementos suficientes para ajuizar a ação civil pública, ele pode. Há até uma discussão na doutrina e tudo, e a conclusão que a gente chega é que ele é recomendável para que seja criado, para que seja obtido mais provas, mas ele não é obrigatório, tá? Então ele tem essa característica de que ele é dispensável. Novamente, se o promotor já tiver provas suficientes, já tiver indícios suficientes de que o crime ambiental, de que o dano foi realizado, não tem porquê ele mover toda a máquina investigatória dele para promover uma investigação onde ele vai chegar na mesma conclusão daquilo que ele já tem. Tá? Então é por isso que ele já pode ajuizar diretamente a ação civil pública. Tá? O Ministério Público, dentro ali dos seus poderes, e se tratando também do inquérito civil, ele tem um poder que a gente chama de poder de requisição. Com esse poder, ele pode exigir informações, documentos, perícias, laudos de qualquer pessoa ou entidade, ou seja pessoa física, jurídica ou pública, ele pode estar requisitando esses documentos. Tá? E a recusa em atender essa requisição pode ser considerada crime, tá? A depender do que foi pedido. Bem? E caso, ao final da investigação, depois de todo esse procedimento, o promotor ele conclua que não há elementos suficientes para dar prosseguimento à ação, ele pode promover o arquivamento. Tá? Mas essa decisão ela tem que vir também sancionada pelo Conselho Superior do Ministério Público, tá? Que é o CSMP. Caso o conselho ele discorde do promotor, o próprio conselho vai encaminhar esse inquérito para outro promotor ou para outro órgão do Ministério Público, tá, para dar continuidade às investigações ou até mesmo para ajuizar a ação civil pública. E caso haja
o arquivamento, há uma impossibilidade de ajuizamento da ação civil pública, justamente porque houve o arquivamento. Ele não pode justificar a ação civil pública dentro de um inquérito que ele foi arquivado, salvo se posteriormente forem conseguidas outras provas ou se for aberto um novo inquérito civil. Tá? Ele não pode usar aquele inquérito civil que foi arquivado, mas ele pode usar outro. Tá bem? Agora nós vamos falar do termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta, o TAC, ele está previsto lá na Lei de Ação Civil Pública, tá? E ele tem por objetivo, eu posso dizer, é tornar o procedimento, a busca pela reparação do dano, mais célere, mais fácil, mais rápida, tá? Então, trata-se, na verdade, de um acordo formal firmado entre o órgão público, tá? Legitimado, ou seja, o Ministério Público, tá? E o causador do dano. Tá? Então, onde o causador do dano ele se compromete a ajustar as suas condutas às leis ambientais, no caso, tá? Sob pena de sanções ou até mesmo do ajuizamento da ação civil pública. O grande objetivo do TAC, então, ele é resolver o problema ambiental sem a necessidade do longo e custoso processo judicial. Então, ele veio para cortar caminho. Então, a força do TAC, sua natureza jurídica, via de regra, ela é de título executivo extrajudicial. O que isso significa? Significa que como ele é feito fora de um processo judicial, ele tem natureza jurídica de título executivo judicial, tendo todas as características dessa modalidade desse título prevista lá no Código de Processo Civil. Tá? E caso o compromisso seja descumprido, o órgão público pode ir diretamente à fase de execução na justiça. Tá? Então, isso torna ele um atalho processual de imensa relevância. Por quê? Ele não precisa passar por todo o procedimento judicial, né, por todo o processo judicial para obter a reparação do bem ambiental. Não, o Ministério Público ele consegue fazer um termo de ajustamento, certo? Até mesmo ele geralmente, né, claro, ele é feito antes do processo judicial e caso seja descumprido, ele ajuiza a ação, né, cobrando tudo aquilo que se encontra dentro do termo de ajustamento. E caso ele seja realizado dentro do processo judicial, aí sim ele muda sua natureza. Sua natureza ela se transforma em título executivo judicial. Apenas essa diferença. Embora o TAC seja um acordo, é importante a gente entender que ele não é uma transação civil. Isso porque na transação civil, ambas as partes elas abrem mão de seu direito, justamente para a gente chegar a um equilíbrio. Já no TAC, não. Isso é impossível. Tá? Justamente porque o meio ambiente ele é um bem indisponível e o Ministério Público ele não tem poder de negociar a proteção ambiental. Então o TAC ele vem para trazer até mesmo uma garantia mínima da reparação. Tá? E se o acordo não cumprir a sua totalidade, né, ou não cobrir totalmente o dano, nada impede que outro órgão legitimado, um IBAMA, um Instituto Chico Mendes, uma associação, ela acione a justiça para a reparação da parcela que ficou de fora. Então é muito importante que quando vocês analisarem um TAC, isso esteja tudo bem definido, tá? Porque tanto pode ser anulado, quanto pode haver ainda, se você estiver auxiliando a parte que está sendo investigada, né, a parte do acordo, o poluidor, no caso, que ele não vai ter um passivo processual, que pode gerar mais danos para ele futuramente. Então, há alguns requisitos para que o TAC tenha sua validade e sua eficácia. Tá? Uma delas é as suas cláusulas. E elas devem ser, de certa forma, bem cirúrgicas. Tá? As obrigações ali, seja ela de fazer ou não fazer, elas precisam ser líquidas, certas e exigíveis. Tá? Ou seja, lícitas. Tá? Um TAC, então, com cláusulas vagas, ele faz com que o próprio
próprio acordo seja frágil, tá? E a sua execução até mesmo torne ela nula. Então é por isso que ele é tão minucioso em cada detalhe. Então ele geralmente também ele pode acumular várias obrigações. Tá? Ele pode, por exemplo, ter lá obrigações principais e obrigações acessórias. Por exemplo, a obrigação principal é uma obrigação de reparar o dano, uma obrigação de fazer. E a obrigação acessória é de pagar uma multa, por exemplo. Então, pessoal, na prática, o inquérito civil e o TAC, eles caminham de mãos dadas. Tá? Eles podem caminhar de mãos dadas, mas um não depende do outro. Tá? É comum que no curso do inquérito civil, por exemplo, o Ministério Público chame o investigado para propor esse termo, né, para propor o TAC. Tá? Então, o inquérito civil, ele vem, fornece a base técnica para o acordo, tá? Mas, lembrando, cada um ali ele tem a sua autonomia. O inquérito civil, então, ele não é um pré-requisito para a realização do TAC. Então, se o dano é evidente, o Ministério Público ele pode propor o TAC diretamente. Ele, mais uma vez, ele não precisa mover a sua máquina de investigação, tá? Queimar horas a fio de investigação, se o dano é evidente. Ele já pode propor o TAC diretamente, ou então ele, em sua impossibilidade, ele pode propor a ação civil pública diretamente. Tá? Então, o fluxo mais comum aqui é a investigação, a tentativa de solução via termo de ajustamento de conduta, em caso de recusa ou descumprimento, o ajuizamento da ação civil pública. Tá bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Tá? Segue aí a nossa síntese da aula de hoje, tá? Alguns pontos ali das características principais do assunto que falamos hoje. Tá? E nos vemos na próxima aula.